Quais são as 3 principais objeções na hora de vender consórcio? Saiba como quebrá-las. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais o que o cliente mais pergunta na hora de comprar um consórcio ou o que ele coloca mais como empecilho na hora de comprar. Olá, meu nome é Maíra Nogueira, sou a especialista em consórcio. E no vídeo de hoje, prepara, que se você souber quebrar essas 3 principais objeções, com certeza você vai conseguir avançar com mais frequência os clientes que você atende para vender mais consórcios. Vamos lá! Maíra, eu apresento, eu explico, e aí o cliente fica colocando um empecilho na hora de comprar. A primeira coisa que eu quero te contar é que objeção é um sinal de compra. Aí você fala, como assim? O cliente está colocando um empecilho, ele está colocando uma dificuldade na hora de contratar o consórcio e você está me falando que é um sinal de compra? Com certeza, porque é muito mais fácil de falar não tem interesse, vou pensar, vou falar com a esposa, vou falar com o marido, do que de fato colocar um empecilho para compra, porque eu entendo que toda vez que eu te conto qual é o meu desafio e o meu empecilho na hora de comprar, o que acontece? Você tem a oportunidade de responder e tentar converter essa venda. Logo, se ele está te contando o que está impedindo ele de tomar a decisão, a probabilidade de você conseguir converter a venda aumenta consideravelmente. Consórcio demora. Aí eu te falo, depende. Você fala, Maíra, depende do quê? Primeiro, você está falando comparado a quê? Consórcio demora porque você já fez e teve uma experiência onde você pagou e demorou para sair? Porque tem alguns clientes que me procuram falando que consórcio demora e o demora dele é baseado numa promessa ou falsa expectativa que algum profissional de consórcio deu para ele. E eu falo, nossa, demora baseado em quê? Maíra, uma vez eu fiz um consórcio, paguei por 6 meses. O vendedor me falou que sairia em 3 meses. E aí eu acabei desistindo porque demorou demais. Primeiro que consórcio é um planejamento de compra e o maior benefício do consórcio não é a liberação imediata, e sim a questão do custo baixo. Aí, quando a gente fala de liberação, quando a gente fala de contemplação, a gente tem que averiguar o que? O bolso do cliente. Ou seja, quanto você pode pagar por mês, que a parcela interfere na aceleração da retirada do crédito, o quanto você tem de lance. Esse lance interfere também o quanto você vai tirar antes ou depois desse consórcio, para que na contratação a gente possa fazer a pesquisa do melhor grupo para esse cliente. E não significa que o bolso dele seja condizente com a pressa que ele tem. Mas é sempre importante perguntar. Demora baseada em quê? Outro ponto importante para você responder essa questão da demora é o como você faria se não fosse por consórcio. Muitos clientes estão pensando hoje em fazer um financiamento. E aí qual o detalhe? Eu vou financiar. E não sabem do custo final. Só olham aquela parcela que acham que é semelhante a um aluguel. E aí quando a gente vai fazer as contas, primeiro que é de 30% a 40% a mais que o valor da locação. Além disso, o cliente está dando uma entrada. E além disso, quando você vai calcular o valor que o cliente paga de locação versus o que ele paga de juros, aquele valor de juros é comparável a 200 meses de aluguel. Ou seja, eu quero sair do aluguel porque eu quero parar de rasgar dinheiro. E aí sim, você para de rasgar dinheiro com aluguel e você vai rasgar dinheiro com juros. Eu não tô aqui para falar mal de financiamento. Inclusive, nós temos na nossa carteira de produtos o financiamento também. Agora, para cliente que tem um perfil para se programar e muitas vezes tem um lance que pode antecipar a retirada, não faz sentido nenhum entrar em um financiamento. Então, eu gosto de deixar clara essa questão do custo, fazer o comparativo de consórcio e financiamento para deixar que o cliente tome a decisão. Porque sim, pode demorar um pouco mais o consórcio, mas ele está tendo um ganho muito considerável por conta disso. E essa, na minha humilde opinião, é a objeção que a gente mais recebe no dia a dia nas negociações. Maíra, qual é a segunda objeção mais recebida? Adivinhe e você vai achar que é meio que ironia. Não, essa Maíra tá doida, ela acabou de falar sobre isso. A segunda objeção mais recebida é prefiro financiar porque sai na hora. Esse cliente, ele não tá nem questionando a questão de demora, porque às vezes ele não acha que vai demorar tanto assim. Mas o financiamento sai na hora, então eu vou logo com o financiamento. E eu já dei a resposta aqui na primeira objeção, você tem que comparar o custo final. Nunca, quando eu vou apresentar para um cliente um produto, eu fico só batendo nos benefícios do meu produto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar com as opções que ele tem no mercado. Por isso que muitas vezes, quando você vai negociar, você acaba que o cliente perde o interesse porque você ficou lá. Porque o consórcio é maravilhoso, sem juros, sem burocracia, olha, tem a possibilidade de tirar sem entrada. Gente, dá já um pouquinho
ultrapassado esse tipo de abordagem. Sempre que o cliente fala, eu não gosto de consórcio, eu prefiro outro produto, eu pergunto por quê. A pergunta é a melhor ferramenta de vendas que existe, porque eu consigo ser mais cirúrgica na hora de responder. Eu não fico, será que ele tá achando isso? Será que ele tá achando aquilo? Não, eu vou direto ao ponto. Então, uma vez que eu entendo que esse cliente está pensando em financiar, eu pergunto, você já fez a simulação do financiamento? Em muitos dos casos, eu entro junto com o cliente em um simulador de algum banco, ou até mesmo do banco do cliente, para fazer as contas junto com ele. É muito mais fácil comprovar com números e com uma ferramenta que ele mesmo faria a pesquisa do que eu ficar só falando consórcio é mais barato, consórcio é maravilhoso, consórcio é incrível. Então, prefere financiar? Você já olhou os números? Você já fez as contas? Já fiz. Vamos fazer juntos? Mesmo que o cliente já tenha feito. Normalmente, ele não faz a conta do custo final. E aí vem aqui um bônus. Um cálculo para você fazer junto com ele. Quando você quiser calcular o custo do financiamento imobiliário na tabela SAC, que é aquela tabela decrescente, para descobrir qual o custo final do meu financiamento, para saber se eu estou pagando muito a mais, você vai pegar a primeira parcela do financiamento, vai somar com a última parcela do financiamento e vai dividir por 2. Maíra, o que eu cheguei à conclusão aqui? Você tirou a média da parcela. Ou seja, se a sua parcela fosse fixa, seria esse valor o resultado dessa equação. Beleza, cheguei nesse número e agora o que eu faço? Eu multiplico pelo prazo para eu saber qual que seria o custo final. Lembra que financiamento também tem correção. Que o povo me enche o saco nesse Instagram, nesse YouTube, falando assim, Maíra, você esqueceu de falar da correção. Eu falo, rapaz, maratona os outros 200 vídeos, 300 vídeos que tem aqui, que você vai achar vários falando sobre correção. Então, vale lembrar que financiamento também tem correção. Então, a gente não está considerando a correção nessa conta. Para que serve essa conta? Para o cliente ter clareza, ter consciência do custo final. E por que é importante? Porque às vezes ele tem lá, consórcio demora, mas financiamento ele tem um custo para obter na hora. E nem sempre o consórcio vai demorar, porque ele pode sim dar um lance para antecipar e retirar. Antes de contar para você qual a terceira objeção que eu mais recebo, eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, para deixar o seu like, para deixar seu comentário aqui, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Inclusive, se você está pensando em comprar um consórcio e acha que eu só dou curso para quem vende consórcio, não, eu também vendo consórcio. Procura o link aqui embaixo, você vai achar um link para poder falar comigo. Ou, Maíra, eu quero um curso, vocês também conseguem encontrar um link aqui embaixo para saber mais informações de como você consegue aprender diretamente comigo. Terceira e última objeção mais recebida. Consórcio é muito burocrático. Novamente, eu adoro voltar com perguntas baseadas em quê? Eu fiz uma vez em um lugar e demorou X tempo e a documentação. Primeiro que eu recomendo para você que é profissional de consórcio entender muito sobre o passo a passo da documentação. E segundo, o que é burocracia? Se você der um Google e for entender qual que é a origem da palavra, o que significa a palavra, a gente está falando da necessidade de passar por etapas, de ter um processo de apresentar documentações. Então, tudo que você vai utilizar crédito, tudo que você vai tomar crédito, vai exigir algum tipo de burocracia. Quando eu vou comparar com um consórcio, um outro tipo de parcelamento, o que eu gosto de deixar muito claro? Se eu for comparar um financiamento com um consórcio, pode ser que alguma modalidade de financiamento, por exemplo, de veículo, porque eu já financiei um veículo, exija menos documentos do que um consórcio automotivo. E aí você falou, Maíra, tá vendo? Eu falei que consórcio era burocrático. Olha só, você está pagando muito mais barato, muitas vezes 1/3, meio veículo, em alguns casos até um veículo inteiro a menos, ou seja, você está economizando. Então, vai exigir sim alguns documentos, porém eu tenho outras coisas que são mais atraentes no consórcio. Por exemplo, existem alguns consórcios que não analisam o score, ou seja, essa pessoa não conseguiria uma aprovação no financiamento, por mais que alguns financiamentos possam exigir um pouco menos de documentos, e já no consórcio essa pessoa conseguiria, porque não tem essa avaliação de score. Maíra, o cliente simulou no financiamento e aprovou menos crédito lá. É um outro benefício, porque com a parcela do consórcio é menor por não conter juros e o prazo é a metade, então eu entendo que vai liberar até um crédito maior para ele. Ou seja, toda vez que o cliente me trouxer algo que pode ser um fato dependendo da administradora, dependendo da situação, porque sim, existem administradoras que solicitam mais documentos do que um financiamento. Eu já passei por isso e apresentei com gosto a documentação no consórcio. Maíra, mas é mais documentos, mas eu economizei uma nota, consegui comprar um carro muito melhor do que eu compraria num financiamento. Então,
eu não levei em consideração só a questão da documentação. Eu levei em consideração todas essas características para tomar a decisão em qual produto eu contrataria. Traduzindo, quando algum cliente trouxer alguma informação que pode ser um fato, que a maioria não é, a maioria precisa ser desmistificada, você vai entender o quê? Você não vai falar, ai não, você tá doido, não tem burocracia, porque deixa eu te falar. A maioria dos consórcios que eu represento hoje solicitam um bocado de documentos e tá tudo bem, eu dou um suporte ali tirando as dúvidas, apresenta isso, apresenta aquilo, eu já deixo antecipado o que ele vai precisar apresentar. Mas eu ressalto os pontos que de fato são reais benefícios do consórcio. Ou seja, você não tá comprando consórcio porque pede menos documentos, você tá comprando consórcio porque o consórcio é bom nisso, nisso e nisso. Isso serve para você vender qualquer tipo de produto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha feito o que eu te solicitei, tenha me remunerado aqui com o meu like, com a minha curtida, com o meu comentário, com a minha inscrição para não perder nenhum vídeo desse canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, consórcio!